Muito bem, então, hoje nosso convidado aqui para a live é o Bunis Baradas, que ele obteve a iniciação de Srila Prabhupada em 1976, se dedicou ao estudo e ensino das escrituras Vaishnavas desde essa época. Ele introduziu o programa de estudos védicos acadêmicos no Brasil nos anos 90 e tornou-se um astrólogo védico nessa mesma época, continuando até os dias presentes. Na atualidade, Bhuneswara faz parte do corpo docente da Escola de Ayurveda Yoga Brahma Vidyalaya e da Associação Portuguesa de Medicina Ayurvédica, AMAIU, ensinando a relação que existe entre os posicionamentos dos planetas e os estados de saúde mental, emocional e física. É muita coisa bacana. Eu estudei lá com o Dr. Ruguê, fiz o curso lá na Escola Yoga Brahma Vidyalaya com ele há uns 15 anos já. E ele já falava do senhor. Trabalhavam juntos lá. Verdade. Foi uma oportunidade. Eu tive até também oportunidade de comparar, né, com pessoas que estavam, casos assim, pessoas que estavam fazendo panchakarma com um mapa, que eu fiz estágio com ele algumas vezes lá de panchakarma, e realmente é muito interessante. Muito interessante. Bom, então, vamos começar, né? Você quer falar um pouco? Não, agradeço. Perguntas? Quer falar alguma coisa antes das perguntas, assim, ou a gente já pode... Só agradecer a vocês, a senhora Ellen, que também gostou dos mantras, a todos vocês aqui presentes. E, bom, espero que possa ser útil compartilhando isto. Vamos para as perguntas, claro. Então, tá bem. Então, nós temos aqui algumas perguntas. E para quem chegar atrasado depois, né, a gente vai disponibilizar a gravação. Então, a primeira pergunta é como a astrologia permite entender os desequilíbrios mentais e emocionais? Muito bom. Cada planeta, ele é um arquétipo. Os mesmos arquétipos que Carl Jung, o psicólogo suíço, ele tentou entender ao longo de sua vida. Em 1910, Carl Jung escreve para Sigmund Freud e diz: finalmente achei os arquétipos. Minhas noites são para astrologia, grande maioria. E, de fato, como ele diz, a astrologia representa a psicologia da antiguidade, sendo que a irmã mais nova muito tem que aprender com a irmã mais velha, que seria a astrologia. Então, cada planeta é um arquétipo, e quando ele está presente no mapa, em certos posicionamentos, em certos locais, nós vemos que se repete a natureza dele, não importa se a pessoa é do século passado, se é da Europa, da Argentina, da Índia. Esse comportamento emocional e mental pareceria ser repetitivo ou algo que se percebe, independentemente da época e do local. Então, por isso, os planetas transmitem este arquétipo de comportamento, como Marte e a irritabilidade, mas também a energia, a ação, o início,
Saturno e a cautela, maturidade, não falhar, seriedade, cobrar-se. Júpiter, otimismo, alegria, né? Mas também sempre ativo e tem seus lados negativos também. Então, quando a gente vê o mapa, dependendo das configurações, né? Figuras, como tem a figura geométrica, como triângulo, quadrado, linha reta, o ponto, né? Da mesma forma, na astrologia tem quadrados na forma de 90 graus, triângulos na distância de um planeta a outro de 120, 180, linha reta, né? Oposição. E desde a época dos persas, dos gregos, babilônios, indianos, tem dado uma interpretação a essas figuras de distâncias entre um planeta ou outro. Algumas dessas distâncias indicam a troca boa de tudo que tem de melhor um planeta com outro. Só que outras distâncias indicam que vai ter alguns desafios, alguns momentos mais difíceis. E esse é um consenso. Como eu perguntei uma vez para o Dr. Froley, David Froley, não sei se ouviu falar a senhora, né? Então eu estava sendo tradutor dele em Curitiba, das aulas pessoal, né? E então, numa hora, perguntei sobre astrologia psicológica, ele falou, sim, são os aspectos que são tanto para a astrologia védica quanto para o ocidental, porque é a distância. Então, aí nós temos milhares de combinações. Sutis, complexas, como Carl Jung disse para seu professor de astrologia na Índia, em 1942, astrologia védica. Quando eu fico sem saber entender a complexidade de um paciente, mesmo sendo eu um psicólogo, né, de tantos anos, né, Carl Jung. Então, ele diz, e não consigo pela psicologia, eu vou para o mapa astrológico, eu devo admitir que os dados astrológicos elucidaram pontos que eu jamais teria visto. Então, nós temos que se pode entender muito bem, e também por questões kármicas, tem planetas que indicam condicionamentos e atitudes que são uma continuidade da vida passada. E também por períodos planetários. A astrologia védica descreve épocas de um planeta, épocas de outro planeta. Sendo que, uma vez que os planetas são arquétipos de comportamento, então, quando entra Marte, a pessoa tem mais a característica de Marte. Quando entra Saturno, ela se torna mais saturnina. Entende? Então, de alguma maneira, é uma ciência que mostra os condicionamentos. Os planetas se chamam graha. Graha significa aquele que tem o poder de condicionar, agarrar. Então, por isso que existe esta ciência astrológica e os psicólogos de muitos lugares do mundo a utilizam. Tem países onde não é permitido usar astrologia. Tem pela CRP, por exemplo, no Brasil não permite, o Conselho Regional, mas tem países que permitem. Estados Unidos permite. Então, por exemplo, nós temos que isso pode ajudar muito ao autoconhecimento. É bem complexo mesmo, né? Infinitas probabilidades de combinação, né? Exatamente. Então, cada pessoa é uma pessoa única. Então, a segunda pergunta seria como a astrologia pode ajudar na prevenção desses desequilíbrios mentais, psicológicos. Então, porque a astrologia, uma vez que a gente faz os cálculos e vê como está o posicionamento, a astrologia diz que tem lugares positivos e lugares negativos, configurações ou posicionamentos, signos, que favorecem um planeta e outros que não favorecem o planeta. Então, o que acontece? Tem muitas regras, assim como é complexo o resultado, é complexo o método de percepção desses desequilíbrios, porque a gente tem que aplicar muito conhecimento de astronomia, muitas regras. Mas, uma vez dominado isso, a gente, até certo ponto, lógico, que os planetas são superiores a gente, o que eles permitirem, a gente pode entender.
Mas uma vez que mais ou menos eles permitem se revelarem ao astrólogo até certo ponto, então, para a pessoa ajudar outros, né? Esse é o único propósito, né? O único propósito. Porque então aí a gente sabe se o planeta está débil, fraco, afetado, sabe quais desafios podem apresentar na vida da pessoa. Uma vez sabendo isto, existe um método que diz quando que o planeta vai estar presente. Sabendo quando o planeta vai estar presente, existem vários métodos que se chamam upayas. Upaya significa remédios astrológicos, métodos para entrar en acordo com o planeta, entende? Tipo, em acordo, conversar com ele, porque os planetas não são massas flutuantes. Os textos principais da astrologia védica descrevem o segundo capítulo. Janardana, Parameshvara, a Graha Rupini, a que Vishnu toma forma Rupini, dos grajas, dos planetas, karma, phalado, para dar o karma das pessoas e ajudar a elevar os seres que são mais piedosos, limitar aos seres que não querem ser piedosos. Existem muitos que não têm nem interesse. Oh, senhora Ana Thomas, como vai? Então, de alguma maneira, a gente tem essa ferramenta da astrologia que de alguma forma existen métodos, os próprios avatares de Vishnu, como diz o Dr. Froling no livro Ayurvedic Astrology. Tem Shiva, que são as lágrimas de Shiva, que são as Rudrakshas. Tem o dia do planeta, que independentemente de alguém acreditar ou não na astrologia, então quase todo mundo, os dias da semana são os dias dos planetas. Se perguntamos hoje nos Estados Unidos para alguém, what day is today? Que dia é hoje? Que ele vai falar? Hoje é dia do sol, Sunday. E se perguntamos que dia foi ontem? Ontem foi dia de Saturno, Saturday. Ele nem sabe o que está falando, que é um planeta, talvez nem queira saber, mas ele está de fato falando do dia do que alguém decidiu que o dia da semana seria do planeta. Lunedi, dia da luna, lunes, Monday. Por quê? Por que pessoas que não têm nada a ver com a astrologia aceitam no mundo em italiano, espanhol, inglês, francês, chamar os dias da semana pelos dias dos planetas? Alguém deveria pensar por quê, né? E, de fato, a astrologia ficou 600 anos, 6 séculos, como disciplina obrigatória na Europa, das universidades. Ninguém se formava se não tivesse boas notas na astrologia. E quando a Inquisição chegou na Europa, no século XV, Gaspar de Quiroga, o inquisidor geral da Espanha, ele investigou se era charlataneria ou não, porque a Inquisição não ia permitir qualquer coisa, né? Especialmente coisas que tivessem um senso de ocultismo, né? E ele disse assim, fica proibida a astrologia para fazer adivinhações. Não por isso, fica proibida a astrologia que permita entender a personalidade, a saúde, a tendência de uma pessoa. Tudo isso pode continuar porque é uma ciência. Então, nós temos que podemos ajudar as pessoas com diversos métodos, né? E realmente existem pedras astrológicas também, mantras, florais. Os mantras são bons para a mente. A palavra man significa mente e tra significa libertação. Mantra. Então, os mantras são para ajudar a libertar o condicionamento como medos saturninos, irritabilidade de Marte, pânico de Ketu, emotividade excessiva da Lua junto com sua possessividade desnecessária, inestabilidade de Mercúrio. Entende? Todos esses efeitos dos planetas estão na mente, senão Jung não teria passado a vida vendo mapas. E a mente se pode corrigir, a mente se pode, pelo menos, não ouvir. Mesmo que o planeta continue fazendo influência, não é isso? Mas os métodos védicos e mesmo florais de Bach
Ele diz são para desbloquear os chakras. Ele falou para o jornal Naturopático em 1936. Ele disse um floral para cada um dos 12 signos onde a lua estiver. Ele não falou o sol. Ele disse a lua é mais importante, os astrólogos deveriam dar mais atenção à lua. E ele disse que tinha descoberto 12 florais até a época. Aí ele disse um floral para a lua em cada um dos 12 signos. Ou seja, ele já viu que existia essa relação. Então, tudo, e os florais vão desbloquear os chakras que também indicam um padrão repetitivo de conduta. Entende? Por isso que não se pode tomar um vidrinho e pronto. É uma questão de meses e meses e meses tomando, porque os condicionamentos dos planetas são muito fortes. Os bloqueios são coisas... E mais que dizer quando se traz da vida passada. Existem planetas, 2 planetas e outras configurações que permitem ver quais são os condicionamentos que nesta vida eu estou continuando da vida passada. Entende? Então é longa a história. É muito longa. É um longo recorrido de anarta, né? De, como se diz, samskaras, né? Samskaras, ou... Então, a astrologia como que ajuda? Detectando aonde que está alguma questão que precisamos aprender, melhorar, superior. Primeiro passo, detectando. Segundo passo, vendo quando estará mais presente. E terceiro, o que se pode fazer? O que se pode fazer? Tá bom? Essa é. Para quem está aí assistindo, o primeiro mapa que eu fiz na minha vida foi com o Gunesh Varadasi. Isso já tem uns 12 anos que eu fiz meu mapa com ele. Ele me receitou um floral que eu uso até hoje, o floral, que é ótimo. Verdade. Até hoje eu uso o floral, porque para mim ficou perfeito. Então... Que feliz, que bom de ouvir isso. Olá, Ana, que bom ver a senhora Ana aqui também. Tanto... Oi, Ana, querida. Que alegria, que honra. Seva está, assim, de parabéns. Convidar pessoas tão maravilhosas. Também tenho que tomar muitos florais. Não, pode saber que também preciso muita ajuda. Nesse ponto, posso ser maravilhoso, admitir que não sou maravilhoso. Mas tá bom. Então, vamos para a terceira pergunta. Sim. Qual a relação dos planetas com o funcionamento do corpo? E os planetas regem órgãos específicos do corpo? Claro. Eu me tornei professor da escola do Dr. Ruguet e também da escola Amayur, que agora mesmo estou dando um curso de 17 encontros dentro da formação de Ayurveda, que lá é, né, mestrado, tudo oficial em Portugal, né? Pelo fato de ter ouvido os tecidos e as partes do corpo nas aulas que o Dr. Ruguet me facilitou, também 15 anos atrás, talvez, 17, como a senhora diz. Foi quando eu conheci ele. Ao ouvir as aulas de descrições dos tecidos fisiológicos do corpo, ele comentava algo bem interessante, que está nas escrituras de Ayurveda, que são os estados psicológicos que cada tecido tem. Por quê? Porque, como diz Ayurveda, Ragadi Roga. Primeiro vem Raga Adi e depois vem doença. Raga significa apego. Adi significa tudo que vai florescer, a árvore que vai surgir por causa do apego.
podemos ter certeza que vai ter muitos galhos de naturezas diferentes. O apego gera ilusões, frustrações, iras, crime passional, suicídio, tudo, né? Apego, mas começa pelo apego. É por isso que o Bhagavad Gita e os escritores dizem, não se apegue, né? Não é crueldade, não, é saúde. Então, de alguma maneira, eu vi que cada tecido fisiológico ele tinha uma característica idêntica ao comportamento indicado por um planeta, dos 7 planetas. 7 tecidos fisiológicos, né? 7 planetas. 7 dados, 7 planetas. Aí eu começava a ver as características da pessoa, como se vê os sintomas, tanto na personalidade quanto no corpo de cada tecido fisiológico. Então, começamos pelo primeiro, que era Rasa Dhatu, que era o sistema linfático. Aí já me veio na mente as palavras de Krishna. Somos Bhutva Rasa Atmakam. Eu mesmo me transformo na lua, Soma, para nutrir o Rasa. Porque lua, Soma é o nome da lua. E Soma significa seiva. A tradução de Soma é seiva. E a tradução de Rasa é doçura ou felicidade de um relacionamento, de ser nutrido. Então, a lua é tudo isso na astrologia. Quando a lua cresce, Krishna disse, já o próprio Krishna fez a relação de Soma com Rasa. E depois nós temos que o tecido linfático, a característica psicológica é Prinana. Né? Prinana se traduz como nutrição. Mas quando a gente estuda sânscrito, como vocês, né, anatomas, assim, hay muitos, sabe que a palavra Pri tem outro significado, como Priya. Não é isso? A palavra Priya é um nome comum de Krishna Priya, Radha Priya, não é isso? Um nome que se escuta muito. Por quê? Porque Pri significa amor. Né? Pri significa amor. Preya significa querido. Priti significa algo muito querido. A mesma raiz Pri. Então, o que nutre o bebê? O que nutre a primeira parte do corpo, o primeiro tecido? É a comida? Claro que é a comida. Mas a comida vem do leite materno, no começo. E os seios, segundo os médicos do século XV da Europa, eram representados por o signo de câncer. No corpo humano, cada parte do corpo corresponde a uma constelação. E isso foi já explicado, não só nas escrituras, mas até tem uma imagem escrita em latim, feita pelos médicos da Idade Média. E os seios, onde tem o leite, né? É câncer, que é a lua. Quem que rege câncer? A lua. Então, se diz que esse tecido do corpo, ele se conhece pelo leite materno e pela menstruação. Rasa Dhatu, né? O tecido rasa se vê pela menstruação, pelo leite materno e pelo muco, quando se elimina, né, o muco. Então, por isso que a menstruação é cada 28 dias, 27, 28, né, 29. E quanto demora a lua a dar uma volta? 27, 28 dias. Então, tudo começou a encaixar. Então, primeiro que temos que a lua tem a ver com os líquidos, a tensão premenstrual, as emoções. E a lua é como uma criança que a lua muda, não tem 2 dias que seja igual de luz. Então a pessoa, na tensão premenstrual, né, TPM que chama, né, tem diferentes estados, não é isso? Por quê? Porque a lua guarda coisas como água que guarda lá no fundo do lago, qualquer coisa que foi atirada. Então a lua, quando vem a menstruação na mulher, vê muita coisa emocional, né? Muita coisa. Antes, né? Antes. Então, por isso, é uma relação direta. Várias são as evidências. Depois, o segundo tecido fisiológico é Rakta Dhatu. Parte do corpo, do coração, não é isso? A circulação. E ele tem a ver com fogo. Rakta significa aquilo que dá cor vermelha. Raka significa vermelho. Rakta significa vermelho. Entende? Então a característica deste tecido era a vida, ter vitalidade, vida. Jivana em sânscrito. Jiva significa vida. Jiva significa o ser vivo. Viva, jiva.
E quando queremos animar alguém, que falamos? Viva! Viva! Não é isso? Então, por quê? Porque o Sol é aquele planeta que dá cor, dá ânimo, levanta o ânimo dos outros, tem a ver com o coração e tem a ver com outras coisas como a vista, o entendimento. Os olhos, quando o Sol nasce, nós enxergamos. Quando o Sol se vai, os olhos não servem. Acende celular, tudo o que quiser. Quando o Sol nasce de novo, enxergamos tudo colorido e bonitinho. Quando tem lua, enxergamos mais ou menos, né? Mas tudo meio branco. Não que uma coisa verde, uma vermelha, uma amarela, não é? Mas quando nasce o Sol, vem toda a informação certa. E se nos perdemos, vai ser a luz do Sol que nos vai dizer, vai para a esquerda, vai para a direita, olha aquela montanha lá, aquela casa aqui, né? Em sânscrito são 3 palavras. Drish, Drik, Darshan. Drish significa ver. Drik significa direção. E Darshan, a mesma raiz Drish, se deriva Darshan. Darshan significa entender, se iluminar. Bom, não é estranho entender que o Sol ilumine. Para isso o Sol não é só para a luz, para não cair na rua, né? Ilumina. Krishna diz na Bhagavad Gita, eu ensinei este conhecimento da alma, da yoga. Meu primeiro aluno foi o Deus do Sol. Vivasvan Manabe, e dele desceu. Então, o coração, o vermelho, a cabeça, a vista, problemas de vista, dores de cabeça, queda de cabelo, problema circulatório, varizes, tudo tem a ver com o Sol, né? E estes 2 planetas, Sol e Lua, melhor dito, Lua e Sol, são mãe e pai. Na astrologia representa o lar, a infância. A mãe e o pai é o que nos vão construir nossa personalidade. A mãe nos dando amor e isso nos vai ajudar, assim como a lua reflete a luz do sol. Se tivermos amor na infância, vamos refletir esse amor depois. Mas se não tivermos, podemos ter algum probleminha. E o pai nos dando estima. Quando queremos fazer algo, ele apoiando. Quando ele sente raiva de que somos inúteis, bons para nada, aí destrói muito nossa capacidade de viver a vida melhor. Então, por isso são planetas muito importantes. E depois, então, cabeça, coração, vista, circulação, não é isso? São partes do corpo que sempre temos visto que estão nas minhas pesquisas prejudicadas com o Sol prejudicado. E depois Marte. Marte é filho da Terra, Bhumi. Seu nome é Bhauma. Então, na Lua tem água, Kapha, no circulatório, né? No linfático, Kapha, no circulatório vermelho, né? Rakta, Pitta, e depois nos músculos continua Kapha, porque se alimenta, mas o elemento terra, que ele vai fazer? Ele vai solidificar substâncias que se tornam nos músculos. Um bebê não tem musculatura. Não se espera que o bebê levante peso. Ou seja, ele não tem musculatura firme. A musculatura vem pela alimentação, os alimentos que nascem da terra, porque Marte é filho da terra. Marte se chama Bhauma e a terra se chama Bhumi. E em sânscrito, o filho de Bhumi se diz Bhauma. E de Bhumi de Bhauma vem terra e de terra vem território. As lutas pelos territórios. As guerras, Marte e as artes de Marte, a corte marcial, as artes marciais, tudo é de Marte. Então, no corpo representa os músculos, só que no Ayurveda, a gente sabe como estão os músculos, primeiro porque aparece a pele, coisas mais vermelhas, né? Brajaka Pitta, que se chama. Então, nós podemos, assim como com o Sol, nós temos Sadaka, ou inteligência, Sadaka Pitta, Lochaka Pitta, que é a vista, né? No, em Marte nós temos Brajaka Pitta, que é a pele e o estômago, bile. Ou seja, se alguém tem queimação, digestão muito rápida, gastrite, Marte está mal. Entende? Então, isso é Pachaka. Pacha significa cozinhar. E, finalmente, pode ter problemas de fígado, Ranjaka. Então, com Marte, tenho visto muitas pessoas. Por exemplo,
Estou dando curso ontem, sábado, curso para Portugal, e estava o diretor da Associação Portuguesa de Medicina Ayurvédica, estava fazendo o curso. Eu fui descrevendo, Marte, descamamento de pele, problema de estômago, acidez, rosácea, né? Aí, em um momento, ele disse, olha, eu tenho tudo isso. Eu tenho tudo isso. Então, de fato, eu tenho visto muito pessoas que aparecem cheias de marcas de acne, espinhas, sabe, no rosto. Eu diria, esse Marte está forte. Algumas ainda, toda a rosácea fica vermelha, dor nos ombros, dor na, como diz, lombar. E Marte, outro nome de Marte é Lohit Anga. Lohit significa ferro. Claro, Marte indica tudo que é de ferro. Né? O elmo da antiguidade, a espada, a faca, o escudo, o tanque de guerra depois. Né? Já não era tão antigo. Tudo que veio depois. As explosões. Marte é o planeta pavio curto. Pavio curto. Então, o que acontece? Normalmente ele também tem a ver com ferro no sangue. Então, nós temos pessoas com anemia. Ou nós temos pessoas com excesso de ferratina. Marte debilitado. Claro, assim como a senhora disse, né? É complexo. As variedades de configurações que permitem ao astrólogo ayurvédico, né? Ou astrólogo e saúde, como seria aqui, entender que Marte está mal, né? Mas tem algumas coisas que são muito básicas que já servem para entender que algo de algum problema desses a pessoa vai ter. Entende? Isso que eu ensino nos meus cursos. Eu tenho um curso que ensino astrologia e saúde. Eu tenho esse curso até agora está em promoção no Hotmart. São já como 30 vídeos, aulas, tudo lá. Está tudo na plataforma. Se vocês escrevem no Google Gustavo César Catalano ou Guneshwara Das Hotmart, né? Vocês vão encontrar, vai ser direcionado a um curso muito barato. E realmente está tudo. A ideia é que isto tem sido visto por muitos anos. E depois de Marte, vem Ledaka, como se diz? Medadatu. Meda, né? Meda significa gordura. Mas é interessante porque Meda em sânscrito, por isso é importante saber sânscrito, para fazer as associações e unir yoga, astrologia, ayurveda. Meda significa gordura, mas Meda também significa cérebro. Quando uma pessoa não é inteligente, se diz alfa meda, pouco cérebro, pouco inteligente. E quando uma pessoa é muito inteligente ou enxerga com clareza, se usa a palavra sumeda, boa inteligência. Mas na medicina é a gordura. Então, como há uma relação? Porque o cérebro é nutrido pela gordura. Não é isso? Os neurônios, o cérebro é nutrido. Por isso, a mesma palavra, gordura e parte do cérebro. Então, isto é regido por Júpiter, que significa gordura, que significa guru, que significa sabedoria, que significa conhecimento. E o próprio guru, Júpiter em sânscrito se chama guru, que significa pesado, ou brihaspati, que significa aquele que aumenta de tamanho, brihaspati, o que aumenta. Então, isso, a gordura tem essa função. Então, isso é muito interessante, a relação do fígado. Esteatose hepática, não é isso? Eu tenho visto pessoas que têm problema de Júpiter, têm esteatose, gordura no fígado. Ou um estado psicológico também. Claro, no curso eu explico todos os estados de Júpiter, tudo, mas na saúde, e também na saúde mental. Na saúde mental, Júpiter torna a pessoa sábia, autossatisfeita, que se satisfaz a si própria. O carinho dela própria não precisa que venha de fora. Snehana. Snehana significa olhar, né? Oleação. Mas, voltamos ao ponto. Quem sabe sânscrito sabe que Snehana significa carinho também. Igual que a lua, que Pri significa nutrição, e Prinana também significa receber carinho.
Então, estes planetas nos falam muito. A Lua precisa receber o tecido gorduroso, a pessoa mais independente. Se ela se sente menos amada, não chora. Ela abre a porta da geladeira e come um pedaço de bolo, vai na pizzaria. Pronto, carinho interior, snehana. Então, isso que diz o Dr. Ruguet, né? A gordura faz a pessoa se sentir amada. E essa palavra snehana não é só gordura. É snehana, só que não depende do outro. Júpiter é um guru. Um guru não vai estar chorando se não é amado. Não pode ser guru, né? Então, esse é Júpiter. E depois vem Saturno. A própria palavra Saturno está ligado a duas coisas que eu tenho visto ao longo da vida. Uma é tudo que for os ossos do corpo. Três coisas, duas. Uma, os ossos, e outro, o fenômeno de secar. Na saúde, este é o quinto dos tecidos do corpo. Tecido ósseo. Então, se chama Ashtidat. A característica é... Né? Então, o que significa isto? Saturno afetado. Eu tenho visto. Tenho escrito livros depois de ver os casos clínicos. Não que eu quis escrever livros. Quando eu vi as relações, né, entre planetas afetados e desequilíbrio, eu falei, isto tem que ser compartilhado só. Aí eu escrevi o livro, só por isso. Então, nós temos que os ossos podem ser porosos, e minha osteoporosa, a osteopenia, não é isso? E os ossos se reconhecem pelos dentes e pelas unhas, no Ayurveda, né? Pelos dentes e pelas unhas. Então, se vemos alguém que tem os dentes todos tortos e não tem jeito, sempre no dentista, melhor ver como está Saturno no mapa. E se vemos que as unhas estão todas estriadas, né? Cheias de estrias, de linhas assim, o que a Ayurveda diz? Não tem assimilação no intestino. Por quê? Qual é a relação dos ossos com o intestino? É dito que os intestinos, também conhecidos como Purisha Shrotadhara, aquilo que carrega as fezes, eles vão formar as membranas do tecido ósseo. Quem diria? É uma relação impressionante dentro do corpo. Então, há uma relação. Então, quando vemos constipação e quando vemos secura do intestino, falta de assimilação, quando vemos secura da pele, quando vemos secura das alegrias, quando vemos secura das lubrificações das articulações, aí Saturno está causando doenças. Né? Depois vem Mercúrio, que tem a ver com o sistema nervoso. O sistema nervoso tem a ver com justamente a característica do sistema nervoso na Ayurveda, é Purnam. Purna significa completar tudo. ¿Ves? Preencher tudo, completar. Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudat. Então, isso que uma pessoa não nervosa tem. Um sentimento de estar completo. E o que tem uma pessoa nervosa? Inestabilidade, porque não se sente com as respostas interiores, não completa o que começa. Faz muitas coisas, não termina. Muito mercúrio. Muito vata, como diz a Ayurveda. Por isso, o metal mercúrio tinha dois efeitos. Primeiro, se caísse numa folha, se dividia em muitas bolinhas, né? O mercúrio do termômetro, né? Muitas bolinhas. Se mexêssemos na folha, tremiam todas as bolinhas, né? Esse era o primeiro efeito. Isso significa ramificação, instabilidade. E a segunda coisa é que esse metal mercúrio, ele tem o poder de enlouquecer a pessoa. Por exemplo, se tiver vazamento de mercúrio nos faros do porto, sabe os faros? Faro chama aquele farol, né? Aquela luz. Então, a pessoa, se tiver um vazamento, quem trabalha dentro, ele pode ficar desequilibrado mentalmente. E isso acontece com o ar. Mercúrio que é um signo de ar, e o primeiro signo de ar é Gêmeos. E quando nós não temos ar, o que acontece? Primeiro enlouquecemos. Depois virão outras coisas, né? Mas a primeira coisa, se eu estiver sufocando-me, é
fica nervoso. Geralmente, a não ser que seja um yogi poderoso, muito poderoso alguém, mas a primeira coisa, alguém que vê que não sai ou abre a boca, os olhos, está encerrado num lugar pequeno, não é isso? Entrar em pânico, angústia. Por quê? Não respira. Quando alguém está nervoso, as pessoas que falam, respira fundo, calma, respira. Então, o sistema nervoso está ligado ao ar. E, finalmente, o sistema reprodutor. As doenças de Mercúrio são o bruxismo, gaguejar, dar um frio quando tem que falar em público, perguntar tudo porque não sabe o que fazer, não completa, movimentos involuntários, coisas caem das mãos, a comunicação é péssima, quando está muito mal, as pessoas não falam, Mercúrio retrógrado, popular, né? Não fala nada que Mercúrio está retrógrado amanhã, depois, problemas de comunicação. Bom, esse é o plano sutil. No corpo é respiratório e o sistema nervoso, e o cérebro. E, finalmente, nós temos, nos 7 tecidos, temos Vênus, que o nome de Vênus é Shukra, e o nome do sistema reprodutor em sânscrito é Shukra também. Ou seja, mesmo nome o planeta e o tecido reprodutor. Então, os problemas de Vênus são doenças venéreas, problemas no sistema reprodutor e também útero, ovário policístico, todas essas coisas, né? E nós sabemos que em italiano, Vênus se chama Venere. Então, de aí vem a palavra venéreas, ou doenças de Vênus. Então, se alguém tem esses problemas de saúde, algo que eu tenho visto muito, menopausa precoce, e às vezes muito precoce. Entende? Tenho visto cada coisa, 30 anos trabalhando nisto que já. Então, a gente vê tudo, todo dia faço um mapa, tudo vai aprendendo, aí faço as anotações, aí tem os livros, essas coisinhas. E, finalmente, aí acabou, mas porque Vênus não vai, o tecido reprodutor, ele não dá lugar a nenhum outro tecido. O tecido linfático dá lugar ao tecido sanguíneo, que dá lugar ao muscular, e veno gorduroso, veno ósseo, veno nervoso e veno reprodutor. Um detrás de outro. Mas do reprodutor, nada se transforma. Se transforma em ollas ou energia. Por isso a palavra Shukla significa branco como uma luz. Ele vai dar luz à pessoa. Entende? Luz. Por isso que não se deve usar mal o sistema reprodutor, o sexo, entende? Não é uma questão apenas de fanatismo indiano. Realmente, todos os 7 tecidos têm que começar a trabalhar tudo de novo, para nutrir aquele 7º. A pessoa faz sexo todo dia, aí vai todo mundo. Tá, boa, trabalha. Entende? Os 7 tecidos. Então, é uma coisa que não é saudável, entende? Pelo menos. Poderá ser saudável para a mente que precisa, mas não para o corpo. Então, a cultura indiana é uma cultura que sabia controlar um pouco isso por vários assuntos. E temos mais 2 planetas, que são Rahu e Ketu, que estão mais ligados a doenças difíceis de diagnosticar. Rahu sempre foi difícil de diagnosticar a doença, e Ketu está ligado a pânicos, como nós vimos no curso de mantra, lembra? Tudo isso eu ensinei no curso de mantra, não tudo, mas algumas coisas. Então, essas são doenças mais sérias, porque são mais assim, além de nosso controle, quando a gente perde a clareza, não é isso? E o equilíbrio mental, nosso nascimento de humano fica muito comprometido. Porque os animais, às vezes, não têm, né, tanto... Tem, mas não tem muito instinto, não é isso? Mas o ser humano, ele tenta controlar tudo com a inteligência, não é isso? Tenta, pelo menos. E aí, quando desaparece esse poder, ele fica muito angustiado. Então, aí que menos remédios. Esse Rahu, aí temos 9 planetas e todas essas doenças.
finito. Aí deixa eu fazer uma pergunta aqui, assim, o senhor falou aí, mais de 30 anos vendo mapa, tratando e vendo tantas coisas. Em 30 anos, a vida mudou muito, né? O estilo de vida das pessoas. Sim. O senhor acha que houve alguma influência dessa mudança de estilo de vida nas pessoas e essas doenças? Sim, definitivamente sim. Primeiro, que como nós falamos, os apegos dão lugar a muita miséria, a muitos outros estados que dão lugar a doença, não é isso? Só que as pessoas evitam os apegos hoje. Talvez ficam só com um gato ou dois. Não vai ter muito problema com o gato, né? Só cheiro xixi quando faz no lugar errado. Mas relacionamentos entre humanos, né? Casamento, filhos, isto, trabalho. Então, o mundo, cada vez, a individualidade aumentou muito. Então, isso de sacrificar-se, porque tem que sacrificar-se pelos outros, isso, entende? Isso tem diminuído nos jovens, pelo menos na época moderna, né? Nos jovens. Tem, por outro lado, uma amizade maior, né? Quando estão bem, porque estão bem. Aí ninguém causa doença ao outro. Se estão bem, é porque estão bem. Então, é como que agora são mais, assim, se sentem mais livres para não sentir. E também o tipo de vida, né? Tem muito veganismo. Antes não tinha veganismo, né? E veganismo ajuda a evitar, o vegetarianismo e veganismo aumentou muito, né? E claro que não é bom para a vitamina B12, nem para o ferro, mas dá para equilibrar, né? Com vitaminas e pronto, entende? Mas, ao mesmo tempo, vários desses órgãos do corpo, né? Vários desses órgãos não sentem tanto impacto. Também a agricultura orgânica tem crescido muito nos últimos 10 anos, 15 anos. É um fato que todos os alimentos com agrotóxicos prejudicam também tudo, né? Então, de alguma maneira, sim, pode-se dizer, e por isso que mudou a aposentadoria, né? Porque as pessoas vivem mais. O governo viu que ia pagar mais anos, porque não morrem tão cedo. Aí vai, peraí, vamos à falência desse jeito. Então, eles mudaram de 60 para 65, não é isso? Então, por quê? Porque no mundo todo está acontecendo isso, não é só no Brasil, no mundo todo. Então, sim, existe um desenvolvimento. O único que se prejudicou um pouco é um sacrifício da individualidade em nome de outras uniões, entende? Isso sim foi pesquisado até na revista. Eu lembro uma biblioteca em Pindamonhangaba, fui fazer um negócio há muitos anos, nem tanto, talvez 5, 6, 7 anos, e estava lendo um artigo das revistas que ficavam na biblioteca de que tinha milhões de idosos, ou pessoas da terceira idade, pelo menos, né? Morando sozinhos. Psicólogos, sociólogos foram entrevistá-los para ver se tinham sido abandonados. Pero não, ninguém me abandonou. Não quero ninguém em casa. Eu quero estar sozinho, estou bem sozinho. Então, os psicólogos, os sociólogos chegavam aqui, eram médicos, eram pessoas, engenheiros, eram líderes. Chegavam à conclusão que o comprometimento, ou seja, perder algo de si por os outros, cada vez é mais difícil. Então, esta individualidade tem suas vantagens, mas também suas desvantagens. Então, é isso. Eu tenho acompanhado isso. Então, vamos aqui a outra pergunta. Essa relação da astrologia com a saúde é algo novo, não? Não. Na realidade, sempre estiveram juntas. Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Todo mundo faz o juramento quando se forma, né? A Hipócrates. Ele já não contratava médicos que não soubessem astrologia. Naquela época já se falava, não encoste ferro. Estou falando 300 anos antes de Cristo. Não encoste ferro,
numa parte ou 400 anos antes de Cristo, uma parte do corpo regida por um signo. Se nesse dia, a lua estiver transitando por esse signo. Em poucas palavras, touro rege a garganta. Se a lua estivesse viajando por touro, os médicos da época de Hipócrates esperavam para fazer a cirurgia de garganta. Veja quão antigo que isto é. E o Senhor Krishna fala para Yudhishthira Maharaj da relação das 27 mansões lunares com o tema da saúde. Yudhishthira Maharaj e Krishna são da época 5.000 anos atrás. Então, era normal. ¿Por quê? Porque o princípio básico são os elementos. A medicina, antes de Cristo, era uma medicina dos elementos, seja hipocrática, com o temperamento bilioso, que seria pita, fogo, temperamento nervoso, que era o ar, vata, né? Temperamento mucoso, fleumático, né? Que era cafa, o muco. Isso já existia, e na China já tinha yin e yang. Ah? Estamos falando de milhares de anos atrás. Yin e yang, não é algo novo. E yin e yang, terra com água, fogo com ar, não é isto? Então, imagine, e os elementos aí estão no mapa. 3 signos de terra, 3 de fogo, 3 de ar e 3 de água. Os filósofos do começo da humanidade eram chamados os filósofos dos elementos. Um falava que o fogo era tudo. Não, água é tudo. Não, terra é tudo. Até que chegou Empédocles, né? E disse, não, os 4 são igualmente importantes. Então, teve essa história desde o começo da humanidade. Teve isso desde a época do começo da humanidade, pelos elementos. Se a medicina era dos elementos, se a astrologia trata o tema dos elementos presentes no corpo e na mente, entende? Não podem estar separados, não podem. E o mapa mostrava se tem muito fogo, pouco fogo, muita água, pouca água, muita terra, entende? Então, o mapa mostrava qual elemento estaria mais presente e até em desequilíbrio, às vezes. Como tem pessoas que não têm nada de terra e elas ficam no mundo da lua. Nunca aterram. Tem pessoas que são puro fogo. E é isso mesmo que são. Queimam todo mundo. Puro fogo. Então, tudo isso se vê no mapa. Não existe... Se tivesse sido algo inventado, místico, né, ou bruxo, algo estranho, a Inquisição teria tirado. Pode ter certeza que a Inquisição não ia deixar passar uma coisa dessas. E eles não tiraram, eles deixaram. Agora, e também no século XV tinha Nicholas Culpeper, o mais famoso herbologista da Inglaterra. Culpeper, ele escreveu um livro que se chama The Complete Herbal. Complete Herbal. É do século XV. Culpeper diz para cada erva qual signo ou qual planeta está relacionado. Estamos falando do século XV. Entende? Então, é uma coisa muito antiga. E foi tirada da universidade por um único motivo. Quando o telescópio foi descoberto, porque antes não tinha telescópio, bom. Quando foi descoberto, eles viram que não coincidia mais os signos com as estrelas. Tipo, 21 de março, né? A pessoa no dia 21 de março é ariano. 22 de março, ariano. 23, não é isso? Ariano. Agora, quando eles foram olhar no dia do equinócio, 21 de março, para constatar, já estamos falando do século XVII, eles viram que o Sol não estava em Áries. Hoje falamos que o Sol entra em Áries no 21 de março. Mas já 3 séculos atrás, 4, quando eles foram olhar, o Sol estava em 7, 8 graus de Peixes. Verificaram no telescópio. Então, pare aí. Está tudo errado. Está tudo errado. Esse zodíaco que vocês estão falando não é real. Entende? Como que 21 de março arianos estamos vendo o Sol em 10 graus de Peixes?
Aí que eles usavam a astrologia ocidental, mas a astrologia védica sempre fez a correção. Sempre. Então, para o astrólogo védico não existe diferença com o telescópio. Entende o que quero dizer? E por isso, assim como não existia para Hipócrates, nem para esses da antiguidade. Então, por isso, porque não tinha inventado o zodíaco dos signos. O zodíaco dos signos é depois de Hipócrates. Antes existiam estrelas de Áries. Depois de Cristo existiram estrelas de Áries e signo de Áries. 2 Áries. Entende? Só que um Áries coincidia com outro. Com o tempo, um Áries foi para trás. E outro não. As estrelas não andaram. O da Terra, dos signos, andou. Porque a Terra se inclina. 72 anos, 1 grau. Aí veio toda a confusão. Aí que tiraram das universidades. Então, é por isso que, muitas vezes, o nosso signo védico é diferente do signo da astrologia tropical. Exatamente. E o que a senhora falou uma palavra certa, é diferente. Porque algumas pessoas usam um termo errado, né? Agora não sou mais taurino, sou ariano. Isso está errado. O que aconteceu é que o Sol estava em touro no zodíaco tropical normal, não é isso? Porque o zodíaco tropical foi para trás, touro ficou superposto com Áries. Entende? Quando a gente, touro aqui, Áries aqui. Vamos dizer que o taurino tem o Sol e Mercúrio aqui em touro. Estão em touro. Quem pode dizer que aqui não é touro? Aqui é touro. Entende? Mas quando a gente vai ver com um telescópio, porque este touro não tem estrelas, vão ver Áries. Entende? Áries. E isso que acontece hoje com um aplicativo como Skyview. É só baixar Skyview no celular. Hoje, 25, 26 de janeiro, né? Começou como se diz, aquariano, certo? Mas já tem 3, 4 dias de aquariano, né? 4, 5 dias. Desde o dia 20, né? Por aí, 19. Mas abra um aplicativo Skyview. Agora à noite, que é melhor, apague as luzes do quarto, põe a internet e comece a girar o celular e vai ver que o Sol está em Capricórnio. Na metade de Capricórnio. Mas todo mundo diz, espera aí, já começou aquário há vários dias. Então não se precisa nem telescópio, um simples celular resolve. Então por isso que não há um erro. Se eu sou taurino, sou. Mas se vou ver com o aplicativo, no dia do meu aniversário, Sol está em Áries. Sou ariano? Não. Entende o que acontece? O taurino se lê como taurino, porque é toda uma leitura feita pelo mundo por 2000 anos. Agora, se eu quero saber se meu Sol está forte ou fraco, aí sim está em Áries, entende? Se eu quero entender os efeitos do Sol nas estrelas, inclusive tenho que procurar em qual estrela de Áries está, porque Áries tem 3 grupos de estrelas. Áries tem Ashwini, Áries tem Bharani, Áries tem Crítica. Boa noite, muito bom de verla, doutora Ana, professora. Está no Canadá ainda? Oh my God. Tá bom. Então, é isso que entendo que acontece. São 3 grupos de estrelas. Então, a astrologia védica é mais complexa num sentido, mas não nega a influência do zodíaco tropical. Esse é um erro. Esse é um erro, entende? Negar totalmente que o taurino... Toronto. Tá bom. Frio aí, hein? Então, não, como se diz? Não, a astrologia védica não é que nega. Eles têm uma diferença, uma maneira de ver inteligente. Como diz David Frawley, temos que saber combinar os 2 zodíacos. Temos que saber o que aproveitar da ocidental e o que aproveitar da védica. Hoje em dia, os muros que separavam, diz Frawley, Oriente de Ocidente, já não existem mais esses muros. Então está na hora de ser sábios mesmo e ver todos os conhecimentos desde vários ângulos, e não que este ângulo não serve. Não, esse outro ângulo é tão real porque está
É outro enfoque do mesmo objeto. Bueno. Então, aproveitando essa explicação, qual o sistema de astrologia que é melhor para prevenção e tratamento dos problemas emocionais e físicos? Bom, para diagnóstico, nós temos a combinação dos raios entre os planetas. Assim, para saber por que, por exemplo, uma pessoa é mais deprimida, uma pessoa é mais otimista, entende? Ou alguém é pessimista. É uma combinação, e nisso as duas são iguais, mas a astrologia védica, ela nos vai dizer quando que um Saturno vai estar presente, quando que um Marte vai estar presente. E aí sim sabemos que os estados emocionais de cada planeta, representados pela energia de cada planeta, eles vão estar mais presentes. Então, nós temos que ter essas datas que a astrologia védica revela, com dia, mês e ano que um planeta entra, dia, mês e ano que o planeta sai. É importante, é muito importante. Eu tenho visto pessoas que são muito otimistas, animadas, líderes, entende? Entusiastas. Aí elas estão sempre a mil, chamemos assim, né? Sempre a mil por hora, gostam de vida social, estão sempre ativas, animadas. De repente vêm falar com os astrólogos, está acontecendo algo comigo. Estou me sentindo mais recolhido, fico mais em casa, não estou muito com vontade de ver a cara das pessoas, estou assim, mais introspectivo, introspectiva. O que está acontecendo? Eu nunca fui assim, eu não sou assim, ele fala. Aí sempre que a gente abre o mapa, está no período de Saturno. Entende? Sempre, até há pouco tempo, um mês atrás, uma filha adulta minha que mora em outro país, ela é empresária, ela 1000 por hora, sempre animada, dice, en español, Pita, ¿qué está? No sé qué está pasando, no quiero salir de la casa. En fin, ela foi revelar que estava diferente. Você está em Saturno. Aí fui abrir e estava em Saturno. Essa é o que eu tenho visto, entende, professora? Isto aqui não é um astrólogo. Eu sempre fui cozinheiro, professor de sânscrito, tive restaurantes, sempre pizzeria. Não é alguém que ia escrever livros porque decide que agora vou bater papo de astrólogo. Não, eu tenho visto, entende? Visto repetições de tantas situações psicológicas ao longo da vida que falei, espera, isto aqui é uma ciência. Meu mestre aceitava a astrologia como uma ciência. Muitos discípulos do meu mestre, Prabhupada, que eram cientistas e professores universitários, eles não aceitavam a astrologia como ciência. E meu mestre Prabhupada decía, argumentava contra eles. Não, a astrologia é uma ciência, falava ele. Claro que ele veio para estabelecer uma porta de saída do mundo material. Ser astrólogo não nos vai dar uma libertação do ciclo de nascimento e morte. E vamos voltar a nascer situações do mundo tão complexas como estão. Que mesmo sendo boa gente, vamos estar numa atmosfera complicada, não é isso? Então, nosso mestre disse, não, saiam, vão para o mundo espiritual. Esqueça tudo. Larga tudo. Tipo incêndio. Né? No avião ele fala, né? Se tiver acidente, deixe suas pertences. Não fala, saia correndo, né? Um incêndio, deixe suas pertences, saia correndo. Claro que as pertences são valiosas. Mas o que é mais valioso na hora de sobreviver? Então, a mesma coisa, todo conhecimento védico é valioso. Mas tem que levar ao caminho da libertação. Porque o caminho do renascimento, em todas as culturas espirituais avançadas, não é considerado muito auspicioso. Entende? Mas, meu mestre defendia que a astrologia era uma ciência. Pelo menos, eu pesquisei, né, todas as cartas dele, as conversas. Então, isso que eu quero dizer. Este tema é um tema que foi comprovado.
E sabe quem falou isso? Não sei qual é a próxima pergunta. Vamos ver se na próxima encaixo o que eu ia falar agora. A última pergunta agora. Como podemos entender os condicionamentos kármicos utilizando a astrologia? Tá, então me permita, eu já tenho ela na cabeça, mas vou completar do anterior, né? Que falei que era uma ciência comprovada, né? Teve no ano 2014 o chairman do Parlamento da Grã-Bretanha, chairman da área de medicina integrativa não alopática, chairman durante 20 anos no Parlamento da Grã-Bretanha, formado em St. John's, Eton Soch, né, todos, Oxford, sabe, as melhores universidades da Europa. Ele tem diploma de todas. E ele disse no ano 2014, a astrologia precisa voltar para o mundo da medicina. Algumas pessoas ficaram chocadas, né? Não é um Hare Krishna ou alguma pessoa falando, né? É o chairman do Parlamento da Grã-Bretanha, de uma área. Então, a BBC foi entrevistar ele, sabe, a BBC. E ele disse, não faz sentido atacar algo que já comprovadamente funciona. Como estava falando agora, né? Eu fui vendo que as coisas sempre se repetiam. E ele disse, eu tenho 20 anos vendo a relação da astrologia com medicina. E para completar, ele falou assim, eu uso o mapa védico, Lahiri, indiano. Aí a resposta, qual astrologia é melhor? Para que seja pensando. Estamos falando de um erudito e um líder, né? Estamos falando de uma pessoa importantíssima, né? E com muita formação acadêmica das melhores do planeta. Então, vale a pena. Vale a pena. Meu mestre diz, toda dama, todo cavalheiro, deveria saber algo de astrologia. Por isso que eu escrevo livros e coloco isso. Entende? Porque para compartilhar, não para criar um conteúdo. Não estou criando nada novo. E sim, e a última pergunta da senhora. Sim, sim, mas eu lembro. Sim. Pode fazer. Como podemos entender os condicionamentos kármicos utilizando a astrologia? Então, Ketu e Rahu tem vários ângulos. No mundo ocidental chamam Saturno senhor do karma. Mas tem uma linha da astrologia que chama astrologia kármica, que utiliza os nódulos lunares, tanto na Índia quanto no Ocidente. O nome dos nódulos lunares na Índia são nódulo sur, Ketu, nódulo norte, Rahu, ok? Então, no Ocidente, nódulo sur, nódulo norte. E aí, o que acontece? Se pode verificar, todo mundo verificou, meus alunos, todo mundo que fez curso comigo dizem, isso é real? O que é real? Que Ketu, em uma casa específica, indica algo que não conseguimos transcender, uma atitude, uma situação, uma questão kármica, porque a continuidade de algo de vida passada. O que acontece com as questões kármicas? Questões kármicas, o universo cobra que sejam resolvidas. O universo cobra que sejam resolvidas. É como a dívida, que a gente não pode fugir. A gente pode não pagar ao banco, não é visto? 5 anos depois, a dívida fica perdoada, né? Coisas assim, né? Tem pessoas que são espertas em dar golpe aos bancos. Ou então, 2 anos depois, tiram todos os juros, pronto. Devia 20 mil, pague 2 mil e pronto. Ah, bom, agora pago. Entende? Mas as questões kármicas não tem acordo. As questões de vidas passadas são vistas pelos seres divinos. Karma na daiva netrena. Netra significa óleo. Daiva significa deuses. Karma na nossas ações.
Então, vamos dizer, se eu fui um carrasco com os filhos na vida passada, nesta vida eu tenho karma quando tenho filhos. Vão ser um fardo para mim, vão me cobrar, eu vou sentir. Mas não é que são um fardo, estou apenas pagando o karma. Entende? Se eu fui uma pessoa que não soube cumprir meu dever, homem para a vida conjugal com mulher, mulher na vida conjugal com homem, não seria surpreendente que na vida passada esse planeta apareça na casa 7. Ah, você tem karma para pagar. Entende? Então, é a conta só. Então, isto é uma maneira de ver. Saturno é uma, mas mais ou menos. A mais forte é Ketu e Rahu. Só que a astrologia também tem um sistema de entender em qual área fomos beneficiados e em qual área fomos prejudicados. Isso se chama Ashtaka-varga. Então, também tem maneiras astronômicas de saber se eu tenho mau karma no tema do dinheiro, ou bom karma no tema do dinheiro, mau karma no tema da saúde, bom karma no tema da saúde. Entende? Então, a astrologia tem vários métodos, porque tem essa área que chama astrologia kármica, né? De fato, todo o mapa astrológico é o karma da pessoa. Uma pessoa que tem planetas fortes, bonitos, saudáveis, em várias áreas, está colhendo o bom que fez na vida passada. Uma pessoa que não tem planetas bonitos, auspiciosos, favoráveis, é porque não foi tão legal na vida passada, fez alguma coisa errada. Entende? A astrologia já mostra que estamos aqui. Por isso, revoltar-se não é uma atitude inteligente. Revoltar-se é uma atitude espontânea, porém imatura. Entende? Imatura. Em todas as religiões, e aí é que entra a religião. Deus, me dê força para aceitar aquilo que não posso mudar. Aí entra a religião. Na vida dos devotos de Krishna também. Tatenu Kampan Shushemik Shamano. Os devotos sabem que se eu estou sofrendo algo, eu não vou me brigar com Deus. Né? Eu sei que estou colhendo as reações de minha vida passada. Eu vou aceitar o sofrimento. E por fazer isso, eu estou comprando ticket da emancipação, do caminho a Deus, do trem expresso para o mundo espiritual. Não é com a devoção apenas que a pessoa vai ao mundo espiritual. É aceitando sofrer do que tem que sofrer. Isso é mais ainda, entende? Do que com atitudes e rituais religiosos. Isso é o preço verdadeiro. As escrituras dizem Yobunti Padesa Eva Dayavak. Dayavak significa herdeiro, um herdeiro verdadeiro do reino de Deus. Então temos que ser inteligentes e saber quando sofrer. Isso não é fácil, mas é um ponto delicado, mas é real. Entende? Mas como aqui nessa sala somos todos pessoas muito maduras, isso. Não tem ninguém imaturo aqui, todos somos ótimos. Então tá bom. Nós vamos superar isso tudo. Mas uma questão aqui que eu fiquei curiosa, assim, né? Eu estou falando aí de todas as características físicas que podem surgir no corpo da gente. Estou falando assim da parte do Ayurveda e tal, devido à influência de planetas, né? Tipo anemia, problema de sangue, problema no cérebro. Então, como que a gente pode, né, na sua opinião, agradar os planetas para que eles fiquem mais em paz com a gente? Como é que a gente pode pacificar os planetas? Certo. Então, primeiro, que se os problemas por exemplo, uma pessoa irritada tem mais propensão a ter acidez estomacal, não é isso? Por quê? Porque é pavio curto, explodir. Então, ela já começa tendo uma atitude psicológica que tem que corrigir. Não é só cantar um mantra e continuar irritado. Entende? Estava mais ou menos que na mesma história de antes, né? Não quero pagar.
Mais ou menos continuava assim. Então, não. Se eu sou uma pessoa explosiva e irritada, meu Deus, deixa eu fazer alguma coisa. Entende? Aí sim que vamos cantar o mantra. Não para gastrites, mas para termos, também para gastrites, mas para que o fogo abaixe. Vamos tomar um floral para que o fogo abaixe. Vamos tomar ervas para que o fogo abaixe. Vamos tomar nim, carqueja, boldos, Não vamos comer pimenta, não vamos comer coisas ácidas, não é isso? A senhora sabe. Não vamos pôr muito sal na comida, não vamos tomar umas pingas por aí, porque o Marte aí que vai ficar muito pior. E já ao contrário, se Saturno me dá secura na mente e rigidez, aí me dá rigidez na articulação do joelho, rigidez nos relacionamentos, rigidez nas alegrias. Vamos cantar sim para Saturno, mas vamos orar para que corrija também, porque isso que o Dr. Bach escreve no livro Cura-te a ti mesmo. Tudo está explicadinho no livro do Dr. Edward Bach, né? E ele fala isso da rigidez. E pessoas que querem controlar tudo, ele fala outra coisa. Podem, quando ficam idosas, podem ficar loucas, com problema na cabeça. Ou seja, nossas atitudes ao longo da vida podem gerar estados físicos, entende? Dores de joelhos, rigidez, gastrite, não é isso? Então, por isso que sim, nós cantamos os mantras para os planetas, mas com atitude. Humilde. Sim, né? A gente tem que mudar, claro, mas assim, parece... uma rudrástica, um floral, né? Isso tudo ajuda também, o mantra. Tudo ajuda, porque quando nós cantamos como humanos superiores, automaticamente tudo isso, floral, rudrax, tudo nos traz a consciência que tem coisas que nós nos estamos prejudicando a nós mesmos. Quando essa consciência aparece graças ao mantra, graças à cultura védica, aí se abre o entendimento, entende o que acontece? Se abre, mas aí quando se abre o entendimento, aí que deu a mudança. Então, por isso que cantamos mantra e fazemos tudo, né? Para que nós possamos que entender algo, orar mais ainda e, claro, mas também um problema desses órgãos de saúde que estamos falando. Nós temos o que se chama pragya aparad, que significa, eu sei que se como pimenta vou ter inflamação, o problema de rins. Eu sei que se como espinafre, eu adoro suco de carambola, mas já tive pedra nos rins. Não importa, eu gosto muito do suco de carambola. Entende? Então, vou seguir tomando suco de carambola. Então, o que acontece? Isso se chama pragya aparad. Eu sei que algo me faz mal, mas eu vou em confronto, entende? Vou de encontro da sabedoria, entende? Pragya. Então, tem tudo isso. Tudo é um conjunto, senhora. Tudo. Mataji. Quando a gente canta o mantra, a gente se ilumina. Quando ora, a gente se ilumina. Quando a gente se ilumina, a gente se mantém vigiando. Por isso que se diz orai e vigiai. Se não teriam falado somente orai. A parte dura está aí também, viu? Tipo, vou plantar uma linda rosa. Beleza. Eu estou molhando com muito amor. Põe adubo orgânico, põe o esterco de não sei o quê, põe aquilo. Que linda rosa. Está indo bem. Aí começa a crescer um monte de arbusto, coisa na terra, no vaso, plantas espinhosas. Não, muito duro tirar essa planta espinhosa. Porque tem umas que tem esses espinhos. Eu sei porque cuido muito das plantas. Não, meu Deus, que não. A roseira vai dar certo igual, só vou continuar molhando. Não, não é bom. Vai pegar a luva e tira a planta espinhosa. Então, essa parte sempre vai ser algo que vamos ter que fazer ao longo da vida. Porque ser humano faz, entende? Até animal faz.
Até animal sabe o que ele faz, mas só que ele repete o padrão errado, né? Aí, instinto, né? Mas quando nós consigamos cantar mantras, sim, usar a pedra, nos ajuda, né? Chemoterapia. Por quê? Porque todas as atividades nos lembram de que eu preciso melhorar Marte. Como eu não vou lembrar cantando para Marte, usando um coral e tomando um floral e usando uma rudraja? Como não vou lembrar por que eu estou fazendo tudo isso? Entende? Então, aí que vem um pacote completo. Claro que só lamentar-se não vai servir, tem que usar tudo isso. Essa parte tem que ser totalmente feita. Inclusive, para a mente, o que mais limpa a mente são os sacrifícios de fogo. Quando se faz para os planetas, isso, alimentar os deuses. Swaha, 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 né? Isso é alimentar direto, é a maneira como eles comem. Eles comem dessa maneira. É o jeito sutil de seres superiores comerem. Então, a gente também vai ficando mais leve, tudo fica melhor, tudo. Então, tem que ser feito, o senhor falou certo, tem que ser feito tudo. Tudo. Então, é verdade, né? Alguém tem alguma pergunta? Porque já são 8h24. Vamos ver se alguém tem uma pergunta. Foi excelente a sua explicação. Mas vamos abrir aqui para ver se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Claro. Com esse calor, ninguém quer falar muito. Eu estou no Rio de Janeiro hoje. Está muito calor aqui, hein? Eu também sou do Rio, está muito quente. Aí já percebi pelo sotaque, pela forma. Mas, é muito calor. Ai, minha esposa disse, liga o ventilador, fala, e não dá, fala, porque o som vai atrapalhar o som. Deixa eu suar um pouco, agora ligo tudo daqui a pouco. Mas a gente se prepara se quiser morar na Índia. Isto aqui é a primavera na Índia, nem o verão. O verão é 42, 43, todos os dias 40. Não é que tem um dia de 40 e depois. Não. Então, se alguém quiser morar nos lugares indianos, sagrados, bom, se prepare. Em Vrindavan, né, como o nome da senhora. Lá é quente. Muito quente. Tá bom. Como equilibrar Rahu? Muito bem. Seu nome é Ellen. Não sei se tem nome espiritual, mas equilibrar Rahu, sim, é com Yagya, oferecendo rituais, né? E também com as sementes de Rudraksha, como falou, né? A Mata Vrindavan. Com mantras, porque Rahu é muito sutil, né? Mente, para Rahu e para Ketu. Normalmente, quando se canta para um, se canta para outro. São duas metades do mesmo, né? Do mesmo ser. Rahu no sábado, Ketu na terça. E o avatar de Vishnu. O avatar de Vishnu. O próprio Dr. Froley fala no livro Ayurvedic Astrology sobre Rahu e fala sobre Varahadev, que é a forma de Narayan, de Vishnu, para protegernos de Rahu. Ele explica até por quê. Uma vez, uma devota de Srila Prabhupada, meu mestre, no começo do movimento, foram para a Índia. Ele era nova, e Prabhupada estava lá, lógico, com eles. E ela foi num astrólogo, e o astrólogo falou que estava em Rahu, e que era um grande problema. Então, ela chegou correndo para Prabhupada, assustada, né? E disse, Prabhupada, estou em Rahu, o que vou fazer? E aí Prabhupada disse, calma, se você se render a Krishna, de um chute apenas, Krishna vai afastar 1000 Rahus de tua vida, vão sair todos voando. Outra vez, Prabhupada estava caminhando e viu um devoto usando uma pedra para Rahu em Mayapur, na cidade, quando estava construindo a cidade para os devotos. E Prabhupada disse, então, essa pedra vai te proteger mais do que Deus, mais do que Krishna?
E esse é um ponto interessantíssimo. Sabe quanto custa uma pedra para rajo na Índia, uma boa? O mesmo que uma pizza aqui no Brasil. Como o que a gente gasta em qualquer coisinha do dia a dia, né? Uns sorvetes, não é isso? Vai na sorveteria, vai mudar o karma de um planeta tão poderoso. Então, não vai ser uma pedra que vai mudar tudo. A pessoa pode usar a pedra, mas tem que ter tanto ritual detrás, tanto mantra, tanto fogo, entende? Para que a pedra receba energia para proteger o planeta. Então, sempre os procedimentos. Uma vez tinha um grupo do Dr. Ruguet na Índia, queriam saber quais pedras comprar. Estavam fazendo, como agora, né, que estão por lá. Então, alguém me escreveu e falei, aí escrevi para a doutora Bharati, não sei se ouviu falar, Avinash Lili, doutora Bharati, né? Nós temos uma certa mensagem, tiveram em casa 2 vezes, ela fez a contracapa em inglês do meu livro. Falei, doutora, a senhora sabe onde se podem comprar pedras? Eles estão aí na sua cidade, tem alguns problemas com alguns planetas. Ele falou, não, e ela falou, eu nunca comprei. e ela é astróloga, viu? E uma astróloga impressionante. Ela falou, nunca comprei, nós vamos sempre para os métodos divinos, falou para mim. Nós aqui, quando temos problemas com um planeta, fazemos todos os rituais divinos. É adoração a Ganesha, adoração a Durga, adoração a Shiva, entende? Adoração, é ritual, é tudo adoração e oração, caridade, tudo aquilo. Por isso que as pessoas dão caridade aos sábados, por isso que faz como se diz, penitência aos sábados, os judeus, né? Obrigado, Helen. Os judeus não fazem negócio aos sábados, os adventistas também não, não é isso? Por quê? Porque uma ofrenda... Bueno, falta un minuto, profesora Brindavani. Então, foi excelente a sua aula. Que bom que Muito gostou. obrigada. De nada, obrigado a você. Ótimo, muito esclarecedora. E obrigada. Gratidão. De nada. E só lembrando que quem quiser aprender, tem 30 vídeos no Hotmart, que já está na plataforma. Gustavo César Catalano Hotmart ou Guneshwara Das Hotmart. Só colocar no Google. Já me conhecem por lá. Tá bom. De nada. Ótimo. Vou até escrever aqui. Isto, Guneshwara Das Hotmart serve, dona Ellen. Eu como vou tirar da plataforma, como eu vou tirar e vou passar para outra plataforma, eu decidi abaixar bem o preço e deixar por um mês um preço bem baixinho, especialmente também para Vaishnavas que queiram ter uma profissão, mas não têm poder adquisitivo, né? Mas que queiram começar a estudar e já tem alguns devotos comprando. O curso é... Astrologia védica e a prática da saúde. Ótimo. Tudo a ver com a nossa palestra aqui de hoje. Por isso que eu trouxe o tema, porque especificamente tudo isso. É a parte que eu mais gosto. Eu gosto mais disso, não sou da turma do Inquisidor espanhol, mas realmente a parte das adivinhações me deixa meio nervoso. Eu prefiro isto assim que mais a igreja, o inquisidor chamou de astrologia natural. Aquilo que a gente entrevista a pessoa e já confirma na hora. Mas quando a gente vai para a adivinhação, como vai confirmar? O cliente vai embora, eu vou embora. Obrigado, Helen. Obrigado, senhora Maria. Obrigado, senhora Regina. Senhora Tamara, namaskar. Y señora Vera, y bueno, Tulas y todo el mundo. Bueno, una boa... Obrigada. La señora Ellen parece que está con cachicó. Ahí no está tan frío, tan quente, ¿no? Está más frío. Ela está em Portugal, a Ellen. Por isso. Ontem todo mundo estava assim na aula. Me lembrou porque todo mundo estava tudo agasalhado. Agora entendi. Tá bom.
Muito bom descanso, bons sonhos para todos, muita consciência divina, Namaskar, Hare Krishna, Hare todo Hare mundo. Krishna. Bueno, Tchau, tchau. Tchau, tchau.